um vaso novo. Então, o processo do vaso aqui é coisa grande. O processo de Deus na nossa vida é coisa grande. O processo de Deus na nossa vida, meu irmão, é que nem o oleiro quando está fazendo barro. Está fazendo esse vaso. O oleiro está fazendo ali aquele seu vaso. Mas quando o vaso se quebra, meu irmão, porque o vaso se quebrou, porque tinha imperfeição naquele barro. O barro ele não estava pronto para ser moldado e se transformar num vaso. Então por isso que o vaso se quebrou. Mas quando ele começa a fazer um novo vaso, o vaso ele vai tomando forma, ele vai sendo moldado, ele ali está com as suas mãos moldando e o vaso vai tomando forma. E quando pensa que não, o vaso ele está pronto, meu irmão. E quando o vaso está pronto, você pode ter certeza que ele é um vaso bonito. E quem chegar perto dizer, rapaz, quem fez esse vaso? Que vaso bonito, quem fez esse vaso? Foi Deus que fez o vaso. Foi Deus que mudou, foi Deus que transformou, foi Deus que fez o vaso perfeito. Meu irmão, o processo do barro sobre nossas vidas, muitas vezes o Senhor tem que amassar até o barro ficar perfeito, para que o vaso seja moldado. E a mão do Senhor ela é perfeita para nos moldar e nos fazer um vaso novo. Então nós precisamos deixar o oleiro nos moldar, porque o vaso não tem poder sobre o vaso, mas o oleiro tem todo o poder sobre o vaso. Então nós somos o vaso, nós somos o barro, nós somos o vaso, mas nós não temos poder sobre nós. Mas o nosso Deus tem todo o poder sobre nós, que nós somos o vaso de Deus. Então, meu irmão, deixe ser moldado por Deus, porque quando você é moldado por Deus, pode ter certeza, meu irmão, que o vaso vai ficar perfeito para poder ser usado. O vaso, para ele ser perfeito, ele tem que ser moldado por Deus. Muitas vezes a gente não quer ser moldado. Muitas vezes as coisas arrocham daqui, arrocham dali. Muitas vezes você fica inquieto, muitas vezes você não quer ser moldado. Mas a necessidade de Deus nos moldar, a necessidade de Deus nos fazer um vaso novo, a necessidade. E é isso que nós precisamos, deixar o Senhor nos moldar para ser um vaso novo. E quando o vaso está pronto, meu irmão, há outro processo que o vaso precisa passar. Há outro processo. Então, tudo é um processo. Jeremias, ele entendeu o processo do vaso. Jeremias, ele entendeu o que Deus queria falar com ele naquele momento. Através do silêncio de Deus, Jeremias entendeu o que ele queria com ele. Então, que conosco, meu irmão, quando Deus estiver em silêncio, meu irmão, pare, observe, fique em silêncio e escute a voz do Espírito Santo de Deus, que Ele vai falar com cada um de nós, e nós vamos entender e compreender aquilo que Deus quer com cada um de nós. O processo do vaso, o processo do barro, muitas vezes a gente, no barro, quando esse vaso aqui ele se quebrou, porque o barro ele não estava em perfeitas condições de ser transformado num vaso. Ele precisava, ali ele tinha rachadura, ali ele tinha algum granito no barro que não estava perfeito ainda. Então, trazendo para as nossas vidas hoje, muitas vezes Deus precisa amassar o barro, porque o barro ele não está perfeito para ser moldado sobre as rodas. Aleluia. Porque nas rodas há ajuste, há rosto, tudo ali é para que o vaso se torne perfeito. Então, nas mãos de Deus, Deus ele quer nos moldar para que nosso vaso seja perfeito, para quando ser perfeito, que tudo aquilo que Deus mandar para nós, ele não possa ser derramado, ele possa ser sustentado e nós passamos para frente
aquilo que o Senhor tem nos dado. Então o vaso tem que ser perfeito nas nossas vidas, ele tem que ser moldado. E há outro processo aqui no vaso que eu queria deixar também para os irmãos dessa noite. O vaso, depois de ser moldado, depois de ele ser, olhar para eles, rapaz, o vaso está bonito, está bom, mas ainda há um processo para o vaso. O vaso precisa passar pelo forno. O vaso precisa passar pelo fogo. O vaso precisa entrar na fornalha para que ele possa ser assado, queimado. E para que o vaso entre lá, ele tem que estar moldado, perfeito, para que ele não se destrua com o fogo. Então nessa noite, meu irmão, para que o seu vaso seja perfeito, para que ele não possa se destruído pelo fogo, você tem que deixar o Senhor moldar o seu vaso, para que o seu vaso seja perfeito diante dele. Aleluia! Muitas vezes as situações vêm, as lutas vêm, as pelejas vêm, as coisas vêm. Muitas vezes você se corre pelo canto por outro, mas deixe o Senhor tomar a direção, deixe o Senhor lhe moldar, deixe o Senhor fazer, porque Ele fazendo, meu irmão, Ele fica perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito na nossa vida. E se nós deixarmos o Senhor fazer, pode ter certeza que haverá coisas maravilhosas na nossa vida, porque Ele quer nos mostrar algo extraordinário na nossa vida. Meu irmão, eu quero dizer algo para você aqui. Não atrase o processo de Deus. Não atrase o processo de Deus. A gente vê aqui o povo de Israel, quando foi sair ali do Egito, meu irmão, aquele povo ali, eles reclamaram, eles murmuraram, aquele pessoal, ele atrasou ele. Você pode olhar a história, que eles atrasaram a caminhada dele, uma caminhada que era de 40 dias, passou 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do disse-me-disse, por causa de tanta coisa, por causa de adorar outros deuses, por causa de tantas coisas, eles atrasaram o seu processo. Então, nessa noite, não atrase o processo. Quando você reclama, quando você murmura, quando você deixa de fazer, você está atrasando o processo de Deus na sua vida. Você está atrasando aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando o vaso estiver pronto, quando o vaso estiver perfeito, meu irmão, aquilo que vier, o vaso ele vai suportar, porque o vaso ele foi trabalhado, ele foi passado pelo fogo, ele foi bem polido pela mão do Senhor, e o vaso ele vai sustentar tudo aquilo que for colocado nele. Então você é o vaso de Deus, escolhido para estar aqui nessa noite. Você é o vaso de Deus. Então eu sou muito grato a Deus por tudo, meu irmão, que o Senhor tem nos colocado na minha mão, tem nos feito, né? Todo dia eu peço ao Senhor, essa mensagem aqui, meu irmão, quando eu paro no canto, eu começo a ler, né? Meditar. Hoje a gente estava ali, foi ali na granja, na hora da meia-dia eu me recuei um pouco, fui debaixo de uma mangueira lá e fiquei lá. E que momento maravilhoso eu tive ali com o Senhor debaixo de uma árvore. Deus, Ele é maravilhoso, meu irmão. Deus, Ele fala com você aonde você bem espera. Aqui com Jeremias, olha, Jeremias, o Senhor disse: desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Jeremias desceu lá e o Senhor falou com ele. Jeremias estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus mandou. Meu irmão, nessa noite não é a palavra minha, não é a palavra dos pastores, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Deus. Nessa noite que vocês estão recebendo e ouvindo, é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor sabe lá o que Jeremias estava fazendo naquela hora onde Jeremias estava, mas o Senhor chegou ali e disse: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Aleluia. Então o Senhor ele fala com você em canto inesperado, em canto simples. O Senhor fala com você. Em canto simples o Senhor fala com você, em canto inesperado. Hoje o Senhor pode falar comigo no
num canto simples, num canto inesperado, debaixo de uma árvore. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, isso é coisa maravilhosa. Amém, Jesus. O Senhor sonda o nosso coração por dentro. Muitas vezes você nem está ali. A correria é tão grande, meu irmão. Mas o Senhor, Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe o que você queria fazer. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, meu irmão. Amém, Jesus. Muitas vezes o homem olha para você e diz: não pode, não vai. Mas quando Deus diz: você pode, você vai, eu quero. Acabou-se, ponto final. Ponto final. Então, aqui a gente vê que Jeremias, ele observou ali o oleiro fazendo a sua obra sobre a roda. Mas quando aquele vaso se quebra ali, meu irmão, foi aonde Deus falou com Jeremias. Glória. Jeremias ficou olhando ali, observando. O oleiro pegou o mesmo barro, colocou sobre a roda e fez um lindo vaso. O mesmo barro. Assim o Senhor faz conosco. Quando você pode dizer desse jeito: rapaz, aleluia, será que o Senhor me quer? Eu já errei tanto, já pequei tanto, já passei por tanta situação. Será que o Senhor me quer? Eu quero dizer para você nessa noite: se você está na mão do oleiro, você pode ser livre. Você pode ser um vaso de valor. Porque o Senhor quem molda, é o Senhor que faz, é o Senhor que arranca tudo que não presta e coloca tudo fora e traz tudo novo. E traz tudo novo. Deus é bom demais, meu irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então quero dizer para você nessa noite: Deus quer fazer um vaso novo em cada um de nós. Um vaso de valor, um vaso que seja de honra. Então é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos renovar a cada dia. A cada dia o Senhor quer nos renovar. Então nessa noite, meu irmão, e a gente vê aqui que quando o vaso está polido, o vaso está ali bonito, aí ele tem que passar pelo processo, e o processo é de fogo. É de fogo. É por isso que muitos vasos não suportam, fica se quebrando. Não suporta. Porque quando você é moldado por Deus, você suporta. Mas quando você deixa ser moldado por qualquer coisa, pelo homem, você não suporta o fogo. Não suporta passar pela fornalha. Não suporta passar pelo forno. Aleluia, Deus. Sim. E é isso que o Senhor quer em cada um de nós. Glória a Deus. Deixe o recado que eu deixo para vocês, o aviso que eu deixo para vocês. Deixe ser moldado por Deus. Para que você seja um vaso de honra, onde você chegar, a pessoa olhar para você e dizer: rapaz, fulano ali é um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus. Então essa é a mensagem que eu deixo para o coração de vocês nessa noite, né? Jeremias entendeu a mensagem de Deus para ele. E eu espero que cada um de vocês nessa noite entenda a mensagem de Deus para cada um de vocês nessa noite. A hora já se foi, mas eu creio, meu irmão, que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Amém, Deus. Para cada um de nós. O Senhor, Ele quer nos moldar e quer fazer um vaso novo, um vaso de honra. Amém? Amém. Glória Então, a Deus. eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida de vocês. Essa era a mensagem que eu tinha, que o Senhor me deu. E isso foi isso que o Senhor, que eu pude compreender e entender. E é isso que eu tenho passo para vocês nessa noite. Que vocês recebam essa palavra. E vocês que são mais aí estudantes da palavra de Deus, se aprofundem mais, vejam o que tem mais. Mas isso aqui foi o que Deus me deu nessa noite. Amém? Eu louvo a Deus e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.